Olá, meu nome é Daniel. Estarei apresentando o exercício 26.10, capítulo 10, exercício 26, da disciplina de transferência de calor em massa 2, com a professora Elise Sommer. Então, o enunciado nos diz que um fio de resistência elétrica de 50 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro, submerso em água, é utilizado para determinar experimentalmente o coeficiente de transferência de calor em ebulição da água a 1 atm. A temperatura do fio é medida como 130 graus Celsius, quando a potência elétrica é consumida de 3,8 kW. Usando a lei de Newton do resfriamento, determine o coeficiente de transferência de calor em ebulição. Então, aqui abaixo nós temos a figura, né? Certo. Existem vários métodos, né, para a gente calcular o coeficiente de transferência de calor. E em diferentes modos de transferência de calor, né? Diferentes fluidos, regime de fluxo e sob diferentes condições termohidráulicas. A gente frequentemente pode ser estimado pela divisão da condutividade térmica do fluido em convecção por uma escala de comprimento. Geralmente o coeficiente de transferência de calor, né, é calculado com o número de Nusselt, mas aqui no enunciado ele está pedindo para a gente utilizar a lei de Newton do resfriamento. Então a gente vai utilizar, né, essa fórmula da transferência de calor, que é igual o coeficiente, aliás, que é a potência elétrica, né, igual ao coeficiente de transferência de calor, que multiplica a área, que multiplica TS menos T infinito. Então, a gente quer calcular esse coeficiente de transferência de calor. Então, a gente vai isolar ele, né, joga ele para um lado, a potência elétrica para o outro, que divide pela área e multiplica as temperaturas. A temperatura de superfície menos a temperatura, no caso aqui, de ebulição, né, o T infinito. E com isso a gente consegue calcular. A potência elétrica ele nos deu no exercício, que é 3,8, né? 3,8 kW, então a gente vai passar para watt, vai colocar 3,8 vezes 10 na 3. A área, né, a gente vai utilizar a área de um fio, como se fosse um cilindro. Então a gente vai pegar o πd, que é o perímetro, né? É o π vezes o diâmetro, né, que multiplica o comprimento do fio. Então, essa é a área que a gente vai utilizar. E que multiplica a temperatura da superfície, que ele deu também, que é 130 graus Celsius, menos a temperatura da ebulição, que é 100 graus Celsius, né? A gente vai tomar como 100 graus Celsius. Então, multiplicando isso, dá 40.320 watt por metro quadrado vezes graus Celsius. Esse é o nosso valor do coeficiente de transferência de calor. Certo? Então, foi simples, né? Porque ele pediu, o exercício nos pediu que fosse calculado utilizando a lei de Newton do resfriamento, né? Então, a gente conseguiu calcular o coeficiente de transferência de calor de uma forma simples, certo? Esse foi o exercício, né, proposto, a disciplina de transferência de calor em massa 2. Muito obrigado pela atenção.